Então, só para complementar, né, eu sou orientanda da professora doutora Carla Morcello. Em primeiro lugar, eu gostaria de estar agradecendo ao financiamento que eu tive durante o meu mestrado para as viagens de campo da FAPESP, pela Bolsa CAPES e também pela Bolsa CAPES que eu tenho atualmente no doutorado, e também pelo instituto da onde eu faço parte, né, que é o Instituto de Energia e Ambiente, aqui do lado em frente à Poli, né? Então, vamos lá. Então, também, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao povo indígena Quincede, que tanto me acolheu desde quando eu era criança, que eu ia nas viagens com a minha mãe, que, para quem não sabe, minha mãe está aqui presente, ela trabalha há 34 anos com povos indígenas, na formação de professores, na área de educação. Então, ela levava, durante as nossas férias, eu e minha irmã, para viajar com ela, né? Então, desde os 5 anos, a gente conheceu diversas aldeias do território indígena do Xingu, onde a gente ficava geralmente um mês. Inclusive, a gente já tinha um contato com os Quincede, né? Mas meu contato profissional, como a Ruth já disse, se deu em 2015, né? Quando eu entrei no mestrado. E foi a partir daí que eu criei um vínculo maior com eles, tanto profissional, tanto de amizade, de ensinamentos. Então, eu sou muito grata aqui hoje de estar dando essa palestra sobre eles para vocês e de vocês poderem também conhecer um pouquinho desse universo maravilhoso que são os Quincede. Em segundo lugar, eu agradeço à professora doutora Renata e ao professor doutor Luciano pelo convite. Muito obrigada, Ruth, por me apresentar. Também ao projeto Jovem Pesquisador FAPESP-FAUSP, Barroco Cifrado, ao grupo de estudos Abiayala, FAO, e a pessoal do vídeo FAO também, que me ajudou aqui no início, que está gravando a apresentação. Muito obrigada. Então, vamos iniciar. Essa foto, para contextualizar, ela foi tirada agora em setembro, na festa de comemoração de 20 anos da demarcação do território indígena Quincede, né, o Auí. Então, é uma foto que traz muita alegria e assim que eu inicio essa palestra. Muito feliz. Muito obrigada. Então, para contextualizar, eu gostaria de falar um pouco, né, sobre o entorno da terra indígena Auí, que fica em Mato Grosso. Então, lá, antigamente, na região, no entorno, havia muitas madeireiras e pecuária, que contribuiu principalmente com o desmatamento. Ao longo dos anos, o processo de pecuária foi sendo substituído pela agricultura, tanto de soja quanto de milho. Então, como vocês podem ver aqui na foto, a direita é a área preservada, né, e a esquerda é onde predominam as fazendas. E são fazendas muito grandes. Quando não estão se plantando soja, estão plantando milho. E não há um tempo assim da terra se recuperar. Então, assim que acabou de tirar a soja, já plantam milho. E é um processo contínuo ao longo do ano. Então, no entorno, eu gostaria que vocês, ao longo da minha palestra, refletissem, né, sobre isso. Só em 2017, por exemplo, aproximadamente entre 60 e 90 milhões de litros de agrotóxicos foram usados na região. Então, no entorno, né, do território da onde está a terra indígena deles e o território indígena do Xingu. Então, se esse número já era alto em 2017, né, imagina recentemente, né, falando em 2018, que mais de 7 mil hectares foram desmatados e a quantidade de agrotóxico aumentou muito na região. Então, um levantamento feito pelo Instituto Socioambiental, né, mostra que entre 2007 e 2017, a área de grãos plantada no entorno praticamente cresceu 135%. E de agrotóxicos aumentou 130% no mesmo ano. E só esse ano, né, em 2019, 382 agrotóxicos foram aprovados. Então, imagina o quanto que esse território, que fica aqui no cantinho, né, o território terra indígena Auí, e aqui a área maior é o território indígena do Xingu, que antigamente era conhecido como o Parque Indígena do Xingu. E nesse mapa, os pedaços em vermelho são as áreas desmatadas, né? Com certeza, esse mapa é até 2018. Então, imagine quanto já aumentou esse ano, né? E, praticamente, acho que tudo está vermelhinho ali. Então, eu gostaria que vocês, ao longo da apresentação, embora as imagens que eu vou passar são maravilhosas, a terra indígena é uma terra indígena linda, eu gostaria que vocês pensassem e refletissem o quanto que esses povos não estão sendo ameaçados por isso, né? Porque os agrotóxicos eles são levados pelo ar, pela água, pelo solo, pelos alimentos. Porque, por ser uma terra indígena recém-conquistada, antes era uma antiga fazenda.
Então, o território ainda está, a floresta ainda está crescendo, é uma floresta secundária. Então, muitos animais não tem na região e acabam ficando, às vezes, em ilhas nessas fazendas. E eles acabam indo caçar nessas regiões, né? E, com certeza, os animais estão contaminados, porque, ao andar por carro por lá, você avista, às vezes, os animais nas plantações de soja, comendo soja transgênica e contaminada. Então, só para a gente não se esquecer, né, desse entorno, ao longo da apresentação, para vocês refletirem. Então, eu vou contextualizar aqui um pouco sobre os Quinsede, né? Eu vou ler uma frase da antropóloga Marcelo Coelho de Souza. Ela trabalha com os Quinsede já há muitos e muitos anos. Então, eu vou ler a citação dela. Então, aproximadamente 500 anos que os Quinsede saíram de algum ponto próximo ao rio Tocantins. E, junto com os Tapaiuna, que é um outro povo indígena, né, alcançaram Tapajós, antes de dar meia volta e, finalmente, se assentarem na bacia do rio Xingu. Então, contam, né, que eles vieram do Tapajós, que passaram lá do rio Tocantins, pelo Maranhão, e até chegassem na bacia do rio Xingu, onde eles ficaram mais ou menos ali no rio Suiamiçu, que nesse mapinha que não tem, ele fica mais assim para o cantinho, aqui. Mais para frente eu vou mostrar uma foto, melhor, que dê para ver melhor. Então, em 1884, foi contato com a sociedade não indígena, né, através da expedição do Carvão da Stein. E em 1959, foi quando Orlando Vilas Boas, junto com um grupo de Juruna, fizeram contato com os Quinsede para trazer eles dentro do território indígena, que até então havia uma luta de proteção, né, para preservar e para que eles ficassem ali, que lá eles estariam seguros, né. Então, eles se mudaram, né, para a região que hoje é conhecida como território indígena do Xingu, e onde eles foram incorporando diversos conhecimentos e práticas de outros povos. Então, eles juntaram à sua cultura conhecimentos de outros que viviam ali na região, né? Então, essa foto é a aldeia Quinsede, antes do contato com os irmãos Vilas Boas. Ela é de 1959, então já dá para ver como era a organização das casas gigantes, né, muito bonitas. Uma foto que eu acho particularmente linda. E, a partir, mais ou menos na década de 90, eles começaram a fazer várias expedições pelo rio Suiamiçu, que era onde os antepassados deles haviam morado, né? E lá eles começaram a prender pescadores que estavam pescando ilegalmente e invasores. Isso para pressionar o governo, porque eles queriam reconquistar aquele território que um dia já foram deles, né? E eles também estavam muito preocupados com o rio, porque eles começaram a observar que tinham dragas no rio que estavam causando assoreamento, poluição desse rio. Então, preocupados, eles começaram a tentar reivindicar, de 1990 até aproximadamente 1998, esse território que já era deles, né? E essa foto aqui do lado retrata quando, em 1994, um grupo de indígenas Quinsede, eles foram para Brasília conversar, né, com o governo para tentar reivindicar essa terra. E eles conseguiram reivindicar em 1998, que hoje é conhecida como a terra indígena Auí, e tem aproximadamente 150 mil hectares, e ela se localiza no município de Querência, né, que fica em Mato Grosso. Aqui nesse mapa dá para ver, né, para contextualizar. Então, ali está o estado de Mato Grosso, ali em cima o Brasil. E onde está grifado em branco é o território indígena do Xingu, que antes era o Parque Indígena do Xingu, né? E bem assim, na bordinha, está a terra indígena Auí, que está naquele mapinha da direita, né? Então, essa terra indígena ela foi homologada e regularizada, né, em 98. Para quem não sabe, homologadas são terras que possuem os seus limites materializados e georreferenciados. E teve uma demarcação administrativa, né, por decreto presidencial. E após a fase de homologação, vem a fase de regularização, que é onde as terras ficam registradas em cartórios, em nome da União e da Secretaria do Patrimônio da União. Bom, a terra indígena Auí, há dois rios principais que cortam ela, né, que é o rio Pacas e o rio Suiamiçu. Tem outros pequenos córregos, tem também o rio Auí, que é um rio menor. Há 4 aldeias principais que
Esse mapa está um pouco desatualizado, mas dá para ter uma noção. Então, tem o Goçoco, tem a aldeia Hore-Russicro, que é conhecida também como Beira Rio. Ali, o nome do Droptoti mudou para Yarumã. E o Goiveri, hoje em dia, é uma aldeia que eles eles se mudaram para a aldeia Kikati. Então, ela está desabitada, que é um pouquinho mais acima, porque na aldeia Goiveri eles estavam muito próximo à fronteira com as fazendas de soja, né? Então, eles resolveram ir um pouquinho mais distante para ter maior acesso também à alimentação, não estar tão em contato com o veneno também que jogavam, estavam tendo muitos casos de saúde, de alergia, de doenças assim mesmo. Então, eles optaram por mudar um pouco mais para dentro da terra indígena, né? E tem também a fazenda Ronco, que é um pedaço recém-conquistado também, que eu vou explicar mais para frente, que tem um projeto bem legal que eles desenvolvem ali. Então, até 2000, eles habitavam o território indígena do Xingu, que é daquele mapinha que eu mostrei ali no início, né, maior. Eles habitavam ali mais para cima. E depois, com a reconquista dessa terra, eles foram para essa terra indígena, e até 2017, grande parte deles morava no Goiveri. Em 2017, eles começaram, quer dizer, antes já, né, a pensar em mudar de aldeia, e eles se mudaram para a aldeia Kikati, que é onde a maior parte deles mora atualmente. Aqui na foto é o cacique, Cuyuci, por quem eu tenho grande admiração e respeito. Ele é um dos grandes líderes responsáveis por preservar seu território, por lutar. Ele é alguém maravilhoso, e eu sou muito grata de ter conhecido. E gostaria de prestar minha homenagem aqui para ele. Então, vou contar aqui para vocês uma historinha, né? Uma outra citação da Marcela, e depois eu vou contar uma história que me contaram. Então, vamos lá. Os Kinsede andaram muito para chegar à bacia do Xingu. Andavam literalmente, contam, no mato e não viajando pelos rios, pois antes de chegar ao Xingu, não fabricavam canoas, como não faziam redes e nem preparavam com a mandioca os produtos que hoje são essencial de sua cozinha. Eles dormiam no chão ou em jiraus, bebiam somente água, e faziam bolos de massa de milho em folha de bananeira, cozinhados no quije, que seriam fornos de terra. Faziam suas roças, mas plantavam principalmente o milho, uma planta de crescimento rápido e semente portáteis que conhecem faz muito tempo, desde que a derrubada da primordial árvore do milho dispersou os humanos sobre a terra. Então, eu quis pegar esse pedacinho para vocês já irem entrando no filme, um dos filmes que eu vou passar, que é do Amtô, A Festa do Rato. Então, o milho é um alimento muito importante para eles. E agora eu vou contar uma história dos antigos, dessa senhorinha da foto, que ela se chama Beni. E ela tem aproximadamente 94 anos, aproximadamente porque eu acredito que ela tenha muito mais. E como povos indígenas, alguns, é difícil você ter um registro de quando eles nasceram, né? Então, na minha opinião, ela deve ter uns 100 anos, por aí. E a história é que ela, quando ela era mais jovem, ela foi raptada, ela e 2 irmãs, por outro povo indígena que chamava Caiapó. Porque antigamente era comum os povos serem raptados por outro povo, ou terem conflitos, ou guerras, né? E ela foi raptada, foi levada junto com as irmãs, e ela conseguiu fugir dessa aldeia, né, que ela foi raptada. E ela percorreu, uma irmã, acho que me parece que morreu no caminho, e ela e outra irmã conseguiram voltar para a aldeia Kinsede, andando pelo rio. Então, elas enfrentaram vários perigos, né, como onça, ter que dormir no mato, fora o medo de ser raptada novamente. E ela conseguiu voltar para o povo dela, né, que seria os Kinsede. E ela ainda está viva. Ela é uma ótima... Ela faz panelinhas ótimas, lindas, de barro. E eu gostaria de trazer essa história também em homenagem às mulheres Kinsede, que são muito fortes, guerreiras, e para vocês também se inspirarem um pouquinho. Agora eu vou trazer uma frase do Cuyuci. Então, essas histórias vêm desde o início, de antigamente, através de nossos ancestrais. A gente não viu o que aconteceu. Contamos para vocês o que contaram para a gente. Já aqui no Xingu, a gente sabe o que aconteceu, porque a gente viu e viveu essa história. Então, assim como o Cuyuci, eu vou contar umas histórias que contaram para mim, e assim como também eu vou contar o que eu vivenciei lá com eles.
Então, o povo indígena Quincede, eles também são conhecidos como Suiá. Antigamente, né, eles tinham esse nome, mas hoje eles querem ser sido chamados de Quincede. Então, eles pertencem ao tronco Macro-G e à família linguística G. Eles, em 2018, havia aproximadamente 537 indivíduos. Esse número já aumentou, eu creio que deve estar entre 550 para mais. Eu tenho os dados, mas eu não consegui computar a tempo, né, para colocar aqui na apresentação. Mas eu creio que já aumentou. Então, as aldeias elas seguem a organização G, sistema de parentesco matrilinear, ou seja, uma mesma casa ela pode ser habitada por várias famílias nucleares de irmã. Mas o que quer dizer isso, né? Então, vamos supor, por exemplo, que eu vou casar com alguém. O meu marido ele vai vir morar com a minha família, então com meus pais, com as minhas irmãs. É isso que quer dizer nessa frase. E hoje em dia também é comum não só o marido vir morar com a família da esposa, né? Mas também às vezes pode acontecer deles construírem uma nova casa, uma nova residência, né, para eles. E seguir a organização G quer dizer que as casas então elas têm o formato circular e geralmente no centro é comum ter uma casa dos homens. Atualmente, na maior aldeia aqui em Sede, eles também têm a Casa das Mulheres. Então, não só a Casa dos Homens, mas também a Casa das Mulheres. Então, mais de uma família nuclear pode compor uma unidade doméstica. Então, o que seria uma unidade doméstica? Seria um grupo de indivíduos que compartilham, né, alimentos e outros aspectos do consumo, podendo ser até o dinheiro ou o trabalho, né, como forma de garantir sua reprodução material. Então, pode ser, por exemplo, que haja duas casas com duas famílias. E pode ser que essas duas casas elas tenham uma roça só, que elas vão se alimentam sempre juntas, fazem as refeições juntas, que elas utilizem o dinheiro para essas duas residências. Então, isso constitui dizer que formam, embora sejam duas casas, é apenas uma unidade doméstica, né? Essa foto eu gosto muito, foi tirada pela Manayu. Quincede, e são várias menininhas Quincede. Muito bonitinhas. Bom, antigamente os Quincede eles usavam grandes discos auriculares e labiais, que tinham aproximadamente 8 centímetros. Eles podiam ser, os labiais eram na cor vermelha e os auriculares eram na cor branca. Então, essas fotos eu tirei do Instituto Socioambiental, né? Elas foram tiradas da esquerda na década de 60, a do meio em 2001 e a do lado direito também. Atualmente, como vocês podem ver, há um desenho embaixo do disco labial que simboliza o universo. Então, as Pleiades, se não me engano. Atualmente, eles não utilizam mais esses discos auriculares e labiais. Há apenas um senhor que tem, porque os outros que tinham já faleceram. Bom, esses discos eles são redondos, né? Os labiais eles eram de madeira e os auriculares podiam ser de folhas de palmeira ou folhas enroladas. E eles pintavam com argila branca. E os labiais eram pintados da cor vermelha. Eles eram inseridos em ritos de passagem que os homens passavam, né? E hoje não é mais comum eles furarem a orelha nem usarem esses discos. Isso aconteceu porque, devido ao contato, né, com outros povos do território indígena do Xingu e com não índios. E havia todo um significado cosmológico por trás, né? Mas isso, mesmo eles não utilizando mais esses adornos, né, não significa que o significado cosmológico desapareceu. Então, o significado ainda está lá, que seria refletir uma importância tanto a fala quanto a audição. Então, os discos ter orelha furada significava ouvir, compreender, saber bem. Enquanto o disco labial estava associado aos homens, né, a agressividade, a belicosidade, a autoafirmação masculina, a oratória e a canção. Eles mantiveram suas festas tradicionais, práticas culturais, receitas culinárias, como um bolinho que eu vou mostrar, um pãozinho feito de massa de mandioca ou de milho. Mas eles também incorporaram outras práticas culturais e receitas de outros povos, como, por exemplo, a mandioca, né, o beiju dos Waurá, e a panela de cerâmica do povo indígena Menaco.
Eles também mantêm a sua pintura. Então, aqui do lado esquerdo, embaixo, a gente pode ver a pintura que significa onça, e a do lado direito, os espirais. E mais no lado direito aqui seriam os discos, a pintura utilizada nos discos auriculares. Ali na foto da esquerda é um beiju, né, que eles chamam de beiju, mas a gente conhece como tapioca, que eu também vou estar falando um pouquinho mais para frente quando eu falar da alimentação. E em cima as panelas de cerâmica. Essa cerâmica é feita de um barro que não é encontrado na região onde eles moram atualmente. Então, quando eles querem fazer esse tipo de cerâmica, eles têm que ir até um lugar um pouco mais afastado, que deve dar cerca de umas 3, 4 horas de barco. Aqui eu quis trazer para vocês um outro item que eles utilizam bastante, que são as cuias. Não só eles, né, mas outros povos também utilizam, né? E ela é feita tanto de cabaça, que pode dar em árvore. Então, às vezes, você vê uma árvore com uma cuia assim, gigante, ou no chão. E é todo um processo de deixar de molho, raspar, depois ferver com a tinta, curucum, depois você lixar e queimar no fogo e pintar com genipapo. E ela pode ter também diversos formatos, como espiral, mais compridinho, em formato redondo. E é um item que é utilizado muito na alimentação. Então, você pode comer e não esquenta a sua mão. Serve para pegar coisas, guardar objetos, como no caso da foto aqui do lado. E é lindo. Eu trouxe também uma frase para vocês entenderem o que é uma aldeia, né? Como eles mudaram de aldeia recentemente, né, em 2017. Então, acho importante contextualizar isso. Então, uma aldeia começa quase sempre quando uma família decide abrir uma roça nova em um lugar mais distante, por razões as mais diversas: escassez de terra adequada nas imediações da aldeia, desejo de privacidade, interesse e apego a um lugar desencadeado por presságios, preferências pessoais ou memórias de parentes que a tenham utilizado. Então, aqui é uma foto da década de 1960, de uma roça, né? Então, ali que elas estão carregando são mandiocas. Então, para vocês irem refletindo esse conceito de aldeia, né? No caso deles terem mudado, foram anos que eles foram primeiro prepararam a roça e o terreno, aí fazem a demarcação do terreno, aí escolhem as casas, onde vão ficar as casas. Então, é toda uma coisa que exige preparação. E na escolha das roças também. Então, muitas famílias escolheram a roça perto da casa, outras escolheram mais distante, outras escolheram em locais que falavam: meu antepassado já plantou lá, então eu quero plantar lá também, conta o meu avô, e assim por diante, né? E a música também representa um papel muito importante para eles. É uma forma de expressão oral, e há muitos tipos de estilos distintos de cantar, assim como de oratória também. Então, há um jeito de você falar com a comunidade, há um jeito de você se referir na fala cotidiana, e tudo isso eles consideram que é muito importante. Então, o nosso ouvido e a nossa oratória seria como se fosse o nosso cérebro para eles, né? Algo que é essencial. Vou ler outra citação também para vocês entenderem um pouco, que eu acho que arquitetos aqui, que a maioria deve ser arquiteto. Então, eu trouxe essa frase também para vocês refletirem um pouco. Então, não obstante, sua relação com a terra, o modo como fazem para si seus lugares e territórios, está intimamente ligada às interações que estabelecem com os animais que caçam e outros viventes, de quem os Kinsede obtêm, além de sua dita subsistência, os cantos que formam o centro de sua vida cerimonial. São essas interações que constituem os lugares nomeados: aldeias, roças, acampamentos, trilhas, áreas de caça e coleta, etc., cuja trama compõe a história espacial dos Kinsede e aquilo que conhecem e percorrem como território. Um território que é seu exatamente na medida que é conhecido e percorrido. E como eu imagino que a maioria seja arquiteta, eu trouxe algumas imagens aqui das casas. Então, essas duas residências aqui estavam sendo construídas na aldeia Kikati. Eu não sei os termos técnicos para me referir, né, à construção, mas ela, como vocês podem ver, há toda uma demarcação na escolha do local, preparar o terreno, primeiro fincar a estrutura, depois construir o telhado, na amarração, no que utilizam para pregar. Hoje em dia eles utilizam prego, né?
E dá muito trabalho escolher o tipo de madeira, porque não é qualquer madeira que eles vão colocar na casa. E eu trouxe uma frase também para vocês refletirem. Então, o emprego da palavra arquitetura pode provocar certo estranhamento para algumas pessoas, causado tanto pelo desconhecimento cultural que se tem sobre os povos indígenas, tanto quanto pela veiculação da falsa imagem do índio, como incapaz de usos complexos do espaço, da criação de formas e técnicas para maior conforto e adaptação ao ambiente, incapaz, enfim, de, partindo de recursos simples, produzir arquitetura. Essa frase também é da arquiteta Cristina Sá, e eu trouxe para refletir, né, como é importante falar da arquitetura indígena também nas universidades, ter um conhecimento sobre isso, por estudantes de arquitetura, né? Então, eu trouxe para vocês refletirem. Então, as casas, elas são construídas, elas são amarradas utilizando um cipó, aqui na direita, que chama embira, e em cima das casas, elas podem ser ou de palha de inajá ou de palha de buriti. Aqui, no caso, é palha de inajá. E esse trançado, ele acontece, não é na residência inteira. Ele é utilizado para colocar nessa abertura, está vendo aqui na foto da direita? Aquele trançado, ele é colocado naquela parte ali em cima, né? E é amarrado com esse cipó. Então, fica uma coisa muito bonita, como vocês podem ver, uma construção linda. Aqui é dentro da casa, uma casa já construída e outra casa em construção. E antigamente era comum eles utilizarem esse cipó, né? Mas hoje em dia, como tem ocorrido ventos muito fortes, inclusive destruído as casas, há algumas casas que eles estão amarrando com corda mesmo, para ficar um pouco mais resistente. Mas ainda 90% das casas eles usam o cipó. Então, as casas elas têm paredes de madeira, o chão é batido terra, há um grande conforto térmico, então, lá de dia chega a fazer aproximadamente 35 graus, mas dentro da casa você não sente, é fresquinho, à noite é um lugar fresco também. As palhas que eles colocam, elas vão secando na casa e ficam nesse aspecto depois, né, que já é uma casa pronta. Há uma porta também, aqui na foto não saiu. E é muito confortável, o chão é de terra. Aqui também outra foto da residência dentro, uma casa que tinha acabado de ser construída. Depois eles penduram as redes, que são locais onde eles dormem, e trazem as coisas para dentro da casa, né, os pertences. Mas aqui, essa casa ela foi tirada agora, em agosto, era uma casa recém-construída mesmo. Aqui eu trouxe também uma imagem do ano passado, na aldeia Kikati, quando ainda estava construída essa casa da foto ao lado, né? E aqui é uma foto da aldeia, um pedaço da aldeia, porque nessa aldeia são 34 casas, então é uma aldeia gigante. E eu não consegui tirar uma foto assim, que representasse tudo, então eu trouxe só um pedacinho para vocês verem como fica as casas olhando, né, a localização. E aqui acho que eu não estava nem no centro da aldeia, porque estava meio que no canto, assim, porque é tão grande que você quase não consegue ver o outro lado. E as casas, elas são assim, então tem a residência aqui, e atrás da casa é onde fica o espaço da cozinha, que eu tentei colocar nessas duas fotos. Então, são locais não só onde as pessoas se alimentam e cozinham, mas também onde há encontros entre a família, conversas, coisas do cotidiano, né? Então, pintar, conversar sobre o que aconteceu no dia, locais de discussões e reuniões, onde se prepara comida, onde se prepara também farinha. É um local que posso dizer que as pessoas passam grande parte do tempo. E atrás, então, tem a casa, né, a cozinha, e atrás da casa é onde fica o quintal. Então, é comum as famílias plantarem pés de mamão, laranja, frutas para comer no dia a dia. E depois desse local do quintal, como eles se mudaram faz pouco tempo, já tem logo a roça. Mas também não é comum. Às vezes, a roça fica em locais mais distantes, que eles têm que andar um pouco mais. Então, eu vou agora adentrar cada aldeia, falar brevemente sobre cada uma, para vocês entenderem um pouco as diferenças, né, que tem de tamanho. Então, a primeira que eu vou falar é a aldeia Kikati, que é a aldeia que eles se mudaram aproximadamente em 2017 para lá. Ela tem 34 casas, há casas que fazem parte do entorno e há outras casas que ficam um pouquinho mais distantes.
Essa casa ela é cortada pelo rio Pacas, que é esse rio maravilhoso aí da imagem, com águas transparentes. Essa foto foi tirada na época que o rio fica seco, e quando na época da chuva o rio aumenta um pouquinho mais de tamanho, né? Então a água fica um pouquinho mais escura. Aqui que eu tirei, que eu tirei em agosto deste ano. Ainda não estava construída a casa dos homens, estava uma casa provisória, porque como eles estavam mudando de aldeia, eles estão ainda construindo várias coisas, né? Então estava sendo construída. Do lado fica a casa das mulheres, que também não estava pronta ainda, que são locais onde eles se reúnem para discutir o que vão fazer no dia seguinte, como, por exemplo, amanhã a gente vai caçar, amanhã a gente vai pescar. As mulheres também se reúnem, os homens, cada um na sua casa, para confeccionar artesanato, para discutir assuntos do cotidiano, para ensinar músicas, cantar. São locais também onde, se há alguma reunião na aldeia, antigamente ela era realizada na casa dos homens e todo mundo participava. São locais também onde ocorrem festas. Então, são locais muito importantes de encontro, né, entre comunidade. Aqui outra foto da aldeia Kikati, com esse céu maravilhoso, um pôr do sol. E nessa aldeia também há uma coordenação técnica local, CTL Uauí, que é um local onde fica o chefe do posto da FUNAI, né? E lá também há uma escola, há também uma associação, um lugar que tem a Associação Indígena Quincede, e há também uma outra escola que está sendo construída, mas que, quando eu fui embora lá, ela estava no final da construção, eu não cheguei a ver. E lá também há um posto, que é onde vão enfermeiros não índios, que prestam assistência à saúde. Também há agentes de saúde indígena, que ficam lá. Há voluntários também na área da saúde indígena que querem aprender. Então, são locais onde as pessoas vão quando precisam tomar remédio, ou apenas conversar no rádio com alguém, porque também tem um rádio que eles conseguem se comunicar com outras aldeias. E fica um pouquinho distante da aldeia. Então, aqui está a aldeia Kikati, ele fica um pouquinho mais para cá. Esse CTL também tinha no Goiveira, que era a aldeia principal, mas como eles se mudaram para cá, eles trouxeram para cá tudo isso. E a diferença é que no Goiveira ainda fica um maquinário, que eu vou falar mais para frente, de um projeto que eles têm, que é o projeto de Pequi. Então, no Goiveira ainda tem esse maquinário para fazer a extração do óleo, mas em breve eu creio que eles trarão para essa nova CTL. A aldeia Gossoka é a segunda aldeia maior, então ela é formada também por 7 casas, só que a diferença que tem lá é o rio Suiamiçu, que é um rio um pouco maior do que o rio Pacas, e de águas um pouquinho mais escuras, e com outra diversidade também de peixes. Bom, no Gossoko também tem uma escola ali de alvenaria, como vocês podem ver. É possível ver também a roça ali no fundo. Também nessa aldeia não há uma casa dos homens. Então, as cozinhas, como vocês podem ver, estão ali atrás. E aí eu vou mostrar um prato que eu comi lá, típico dos Quincede, que também é típico também existe no povo Kayapó, também faz. Então, eles colocam folha de bananeira, uma massa de mandioca, e depois eles podem colocar ou peixe ou uma carne de caça. E aí você enrola nessa folha de bananeira com essa massa, mais ou menos assim. E aí você coloca para assar. Ou em fornos de terra, no chão, né? Assa no chão. Ou assim em cima de um... Eu esqueci o nome. De um tacho. Obrigada. E daí, depois de pronto, ele fica parecendo um pãozinho, com um recheio. Assim, é bem saboroso, muito gostoso. E lá nessa aldeia eu comi também. Eu também trouxe umas fotos de flecha, né, que eles fazem. É comum as crianças pescarem. Então, desde cedo, as crianças aprendem a pescar, não a caçar, né? A pesca é uma atividade masculina, mas nada impede que a mulher também vá caçar. E a terceira aldeia maior é o Yarumã, que tem aproximadamente 7 casas também. Nessa aldeia tem a Casa dos Homens, no centro, ali, como vocês podem ver.
o mesmo rio que passa aí é o que passa na aldeia Quicati, que é o Rio Pacas, que é bem bonito, né? E é onde também mora o senhor que ainda tem o disco auricular. As roças, eles têm, toda aldeia tem as suas roças, né? Eu trouxe aqui uma foto deles fazendo farinha. Ali embaixo provavelmente era algum peixe que estava cozinhando e o jirau que eles usam para fazer o beiju, que a gente conhece como tapioca. Então é uma aldeia muito bonita. E a última aldeia que eu vou falar é do Horehussicro, também conhecida como Beira-Rio. Então, aqui o rio que passa aqui também é o rio Suyamissu, que é um pouco maior, que é o mesmo que passa no Gosoku, né? E é uma aldeia muito pequena, ela tem apenas... antigamente tinham 3 casas, mas uma foi queimada e agora ficaram apenas 2, porque houve a morte desse senhor e é comum, entre os Kinsei, quando morre alguém, você queimar os pertences da pessoa. Assim como a casa, né? Então, nesse caso, eles queimaram essa residência junto com os pertences. E eu também gostaria de prestar minha homenagem para ele, Oromdó. Ele é um senhor era muito lindo, que sabia cantar grandes músicas, tinha muito conhecimento sobre as histórias. Então, eu gostaria de deixar minha homenagem aqui para ele também. E como atividades de subsistência, elas são divididas em gênero, né? Então, a caça, geralmente, quem pratica são os homens, e a pesca são os homens também. Mas há algumas mulheres que pescam, mas não são bem poucas. E há uma coisa legal entre eles, que eles fazem um manejo da caça e a pesca. Então, não é assim que eles vão caçar ou pescar sempre. Então, eles caçam mais na época da chuva e pescam mais na época da seca, né? E aqui eu coloquei um calendário sazonal que eu fiz durante a minha pesquisa do mestrado, que mostra que a época que chovia mais, né? Então, entre janeiro e abril são a época que chove bastante, mais ou menos entre outubro e dezembro. E a época que fica mais seco é entre maio, agosto, setembro, é o que está mais seco. Só que isso vem mudando. E eles também, conforme essa fase do tempo, né, eles decidem que atividade eles vão fazer. Só que com as mudanças que vêm ocorrido, né, devido provavelmente às mudanças climáticas, eles estão tendo que mudar o período que eles faziam as atividades de subsistência. Então, teve um ano, em 2015, que eles plantaram as mandiocas na roça e as mandiocas não nasceram, porque não choveu. Então, eles estão se readaptando, né, a uma nova mudança assim, de prática, né, de atividade de subsistência. Então, a roça e a coleta, elas também são subdivididas por gênero. Então, os homens, por exemplo, eles são responsáveis pela derrubada de árvores grandes e menores, fazer a roçada, né, a queima da roça, o acero, que é uma medida que eles tiveram que começar a tomar por conta do fogo. Então, depois que você queima a roça, quer dizer, antes, né, você prepara uma área para que o fogo não vá para o restante da floresta, né? Então, tudo isso eles estão tendo que se readaptar. Por exemplo, também a queima, antigamente eles queimavam a roça em qualquer horário. E hoje em dia, devido ao forte calor, e eles não conseguem queimar a roça em qualquer horário. Então, eles queimam mais no fim da tarde, há todo um controle para o fogo não ir para o restante do mato, né? Eles também fazem o plantio e a limpeza, os homens. E as mulheres, o plantio, a limpeza e a colheita. Já a coleta também ela varia, né? Então, os homens e as mulheres coletam plantas medicinais, frutas. Os homens também podem coletar lenha e madeira, e as mulheres lenha. Madeira, que no caso seria para construção, né, de casa, então seriam materiais mais pesados. E as mulheres coletariam sementes. E os homens também mel e cipó. Aqui no lado é uma roça recém-queimada, já limpa. Ali no meio, embaixo da coleta, seria a coleta de inajá, em cima pés de bananeira. Do lado direito seriam mandiocas e folhas de buriti. Essas folhas de buriti elas iam ser usadas na escola que estava sendo construída. Então, a durabilidade do buriti é um pouco menor do que a palha de inajá. Mas tem a mesma funcionalidade na casa, né, de ser colocada em cima. Depende também da época, do local, para a coleta, né? Aqui também é uma foto da roça, que às vezes a gente acha que vai estar todas as plantinhas certinhas, né? Igual a gente está acostumado a ver aqui na monocultura, né? Mas não funciona bem assim. Então, numa mesma roça, há pés de banana, há pés de mandioca,
a cultivo de batata doce, mamão, melancia, abóbora, tudo isso em uma mesma roça. Parece um cenário um pouco bagunçado, mas não é. Então, aqui a roça, no caso, ela estava coletando, se não me engano, batata doce. Atrás, pés de banana. Aqui é uma roça que foi recém-queimada, mas ainda não estava totalmente limpa. Então, vocês podem ver troncos, o resto ainda da vegetação queimada. E aqui é uma roça quando não está tão limpa, que sou eu. É comum eles coletarem... hoje em dia eles utilizam bacias, né, de alumínio. Antigamente eles usavam cestos tradicionais. E falando em roça, eu vou entrar na parte da alimentação tradicional. Então, há vários alimentos que eles ainda têm uma alimentação tradicional. Então, eles consomem peixe, carne de caça, mel. Ali na foto, segurando, é um milho, que não é uma espécie que eles têm. Eles têm diversos tipos de alimentos que a gente não conhece, né? Como abóbora, melancia. Aquela foto ali em cima, que é amarela, também é uma melancia. E dentro é uma melancia branca. Não, é branca, mas é uma melancia, não é um melão. Diversos tipos de amendoim, de abóbora, ali no meio o pequi. Então, eles manejaram o pequi, que chegou a ficar tão doce, grande e sem espinho. Então, é ótimo, é uma delícia. Eles também fazem mingau, tomam diversos tipos de mingau. Mingau de arroz com amendoim, mingau de pequi, mingau de batata doce, mingau de banana. Também diversas espécies de pimenta. Ali em cima, como eles fazem o beiju, tem diversos tipos de mandioca. Então, tem a mandioca brava para fazer o beiju, que a gente não pode consumir diretamente, que é diferente da tapioca, que a gente está acostumado a comer. Tem um gostinho bem diferente, é muito mais saboroso. Tem também a mandioca para fazer farinha azeda, farinha grossa. A farinha azeda, eles também tomam mingau de farinha, que é uma delícia. Inajá, mamão amarelo, e tem outras diversas frutas também do mato que eles coletam de acordo com o período sazonal. Então, não é o ano todo que dá, né? Vai variando conforme a época e o período. Comem também carne de caça, então, tatu, macaco, algumas espécies de aves, caititu, de porco do mato, veado, tracajá. Tem várias espécies de alimentos que eles se alimentam, né? E eles também consomem também alguns tipos de formiga ali na ponta à esquerda, e é uma delícia, eu já provei. Batata doce, esse tipo de batata eu nunca tinha visto, que ela chama cora, que é uma mini batatinha, tem um sabor diferente também. Mingau de arroz. Ali em cima do lado são mingau de pequi, que estava sendo preparado. Doce de pequi, que é uma delícia. Lembra um pouco brigadeira. Nossa brigadeira. E eles também se alimentam também da comida que a gente come aqui na cidade, né? Então, arroz, feijão, macarrão. Hoje em dia, com as fontes de renda monetária que acabam entrando na comunidade, eles também acabam comprando, mas grande parte dos alimentos ainda é tradicional. Da alimentação ainda vem tradicionalmente, né? E daquelas atividades de subsistência que eu escrevi num slide anterior. E como fontes de renda monetária, eles recebem várias fontes, né? Então, tem aposentadoria, dinheiro do programa Bolsa Família, tem uma pessoa que recebe pensão, trabalhos assalariados como professor, agente indígena de saúde, agente indígena de saneamento, cozinheiro da escola, merendeiro. E tem também trabalhos esporádicos, como trabalhar algum período, vai ter algum curso lá, e eles precisam de um cozinheiro. Então, são trabalhos que duram alguns meses, né? Ou trabalhar na Associação Indígena Quincede, que eu vou explicar logo mais. E, na minha pesquisa, né, durante o mestrado, eu vi como principal fonte de renda monetária que eles recebem a unidade doméstica, que seria aquele grupo de pessoas que compartilham recursos comuns, né, alimento, dinheiro e o trabalho. A principal fonte vem de trabalhos assalariados, então, que duram o ano todo, como agente de saúde, motorista da saúde, professor. Em segundo lugar, foi a aposentadoria. Em terceiro, foi o programa Bolsa Família. E em quarto, foram trabalhos esporádicos, né, que não acontecem sempre, e principalmente ligado a, por exemplo, apicultura, produção de mel, de pequi, de alhos de pequi.
E falando de óleo de Pequi, vou apresentar para vocês a Associação Indígena Quincede. Então, eles têm essa associação, que foi fundada em 2005, onde eles têm 2 projetos principais. Um é o do Waisu, que seria das mulheres, né? Elas produzem pimenta em pó. Então, é uma pimenta muito gostosa que elas cultivam lá na aldeia. E são vários tipos que depois elas fervem, moem, socam e fica pronta para consumo, né? E tem também o projeto Winnie, né, do óleo de Pequi, que eles produzem e plantam o pequi, que eu vou explicar futuramente. E tem também, além disso, na associação, eles vendem artesanato. Então, diversos tipos de artesanato, como cesto, esteira, brincos, colares, mel. A pimenta também é encontrada lá. E é possível estar conhecendo esse trabalho. Depois eu vou deixar a página no Facebook, para quem quiser conhecer. E também tem alguns locais em São Paulo que vende, como o Instituto Socioambiental, acho que, se não me engano, o Mercado de Pinheiros. Tem algum outro... o Pão de Açúcar vende o mel. Então, eu vou adentrar aqui no projeto do óleo de Pequi, que é um projeto muito lindo, que eles recuperaram, lembrando aquele mapinha que eu mostrei lá no começo, aquela fazenda Aronco? Então, lá eles recuperaram essa antiga fazenda e eles estão plantando pequi. Então, já são aproximadamente 63 hectares restaurados, e onde eles produzem esse pequi manejado para extrair o óleo. Então, eles vendem esse óleo que pode ser tanto utilizado como lá na culinária, como para passar no corpo. É um óleo que se encontra aqui em São Paulo e também na internet para comprar. Então, eles têm uma fonte de renda monetária sustentável. É um trabalho comunitário, então ele é pago, né, com dinheiro da associação para as pessoas que querem trabalhar, porque exige uma dedicação de tempo grande, né, para a coleta de pequi, para a extração do pequi, para tirar a polpa do caroço. E eles também vendem a castanha de pequi, que é uma castanha dentro do caroço do pequi, que é muito gostosa. Eles também atualmente estão produzindo um sabonete a partir do pequi, mas em menor escala. E esse projeto, tenho muito orgulho de falar que esse ano ele ganhou o Prêmio Equatorial. Então, ele é concedido a cada 2 anos pela ONU, né, Organização das Nações Unidas, para soluções locais e indígenas de desenvolvimento sustentável. Então, eles foram receber aqui a Gaivane com o Andumbá e o Kamikiá. Eles foram lá para Nova York receber o prêmio. E o Kamikiá, que está ali à direita, de branco, ele registrou tudo. Então, quem quiser ver também o vídeo, tem no YouTube. Eu vou deixar depois para vocês a página, para vocês encontrarem o vídeo. Então, está tudo documentado. Eu tenho muito orgulho de dar essa notícia, né? Não sei se alguém ficou sabendo, mas fiquei muito contente. E, além disso, eles também fazem a AICA, né, a Associação Indígena Quincede, ela é parceira da TICS, que seria a Associação Terra Indígena do Xingu, onde a TICS, né, essa associação, ela representa 16 povos indígenas, inclusive os Quincede, e onde eles produzem esse mel, que é orgânico, tem certificação orgânica, e é vendido também, vocês encontram no Pão de Açúcar. Também é muito gostoso. E uma coisa legal que eu observei na minha pesquisa do mestrado, né, que, pensando no futuro da comunidade, eles criaram um fundo, mais ou menos em 2014, se eu não me engano, até antes de 2014, o que era esse fundo? Então, a partir de determinada fonte de renda monetária que cada pessoa recebia, elas contribuíam voluntariamente com um valor para esse fundo. E esse fundo é para ser usado para situações emergenciais ligadas à saúde. Então, futuramente, para eles não ficarem dependentes da saúde, né, pública, que já não é boa, e quando se fala em questão indígena, piora um pouco mais. Então, para eles não ficarem tão dependentes, eles estão construindo um fundo. Então, quem recebe o Bolsa Família contribui com R$ 25,00, aposentado 50, e outros salários que seriam um pouquinho maior, né, contribui com 100. E eles também, essa iniciativa é única entre povos indígenas, e eles também contribuem junto com, para quem recebe algum dinheiro, alguma fonte de renda monetária, voluntariamente é possível contribuir também com dinheiro para o gerador, que faz fornece luz para a comunidade em alguns momentos do dia, não é o dia todo, né? E também fornece água para a residência, para a cozinha, né, através de água do poço. E as contribuições são um pouquinho menores. E esse dinheiro eles também
utilizam para caso o carro quebre. Eles têm um carro da comunidade, um caminhão que eles usam. Então, se sempre dá problema, ou precisa ir para a cidade, levar alguém para receber o Bolsa Família, por exemplo, porque o governo ele implanta, só que ele não dá medida para as pessoas irem lá receber, né? Então, a cidade, eu esqueci de falar, mas fica aproximadamente 8 horas, a cidade mais próxima, de 6 a 8 horas, varia da condição da estrada, né? Que é uma estrada de terra. Então, o combustível acaba sendo caro para ir na cidade. Às vezes, você chega na cidade... Já teve casos da lotérica falar que não tinha o dinheiro e ele seria obrigado a dormir na cidade, ter que passar um dia na cidade, então ter que gastar com hotel, com alimentação. Então, tudo isso é um valor que, quando eles têm que ir para a cidade, eles planejam. Então, não é todo mundo que vai, eles fazem uma reunião para ver quem vai, não é todo mês também. Então, o Bolsa Família, por exemplo, no caso que a pessoa pode esperar até 3 meses, então eles recomendam que espere para acumular um pouquinho de dinheiro mais e eles terem como ir, né? Então, isso é muito legal, eles refletirem e pensarem sobre isso. Esse povo também é um povo muito articulado, então, eles fazem bastante reunião para discutir assuntos indígenas e não indígenas, até mesmo a situação do território, demarcação, desmatamento, poluição, o que fazer com a renda monetária, como que melhorar a associação, o que eles fazem com lixo, ou o que fazer melhorar na área da saúde. Então, eles sempre estão se reunindo e discutindo com a comunidade, né? Então, você vê que todo mundo participa, tanto os homens como as mulheres. E só, por exemplo, em agosto, quando eu estava lá, teve 3 reuniões grandes, assim. Então, eles fazem realmente bastante reunião pensando no futuro da comunidade, né? Inclusive, produção de vídeos. Depois eu vou deixar o link se vocês quiserem assistir, né? E agora vamos entrar quase no final da apresentação. E antes de passar o vídeo, eu vou dar uma breve introdução do Vídeo nas Aldeias, né? Então, é um projeto precursor na área de produção audiovisual indígena no Brasil, né? Cujo objetivo era apoiar as lutas dos povos indígenas e divulgar esse conhecimento indígena, as histórias não só entre indígenas, mas também como não indígenas. Então, você entrando no site, é possível comprar os filmes, ou... Tem alguns que você encontra, tem alguns, acho que, disponível no Instituto Socioambiental, se eu não me engano. E hoje em dia é uma ONG, ela foi criada em 86, mas antes ela não era uma ONG, era só um projeto, né? Era um experimento inicialmente realizado pelo Vansan Carelli, entre os índios Nambiquara. Em 97, teve a primeira oficina de formação na aldeia Chavantes de São Gradouro, que fica em Mato Grosso. Então, foi distribuído equipamentos de exibição e câmeras de vídeo para essas comunidades e foi criando uma rede de distribuição, né? Conforme eles iam produzindo. Tornando uma escola de formação audiovisual. Hoje tem mais de 70 filmes produzidos. E atua em 3 linhas, né? Então, na formação, produção e divulgação, para que esses vídeos não fiquem só entre os indígenas, entre a comunidade indígena, mas seja conhecido também por outras pessoas não indígenas. Então, vou falar um breve histórico aqui dos 3 filmes que eu vou passar. Então, o primeiro que eu vou passar é Os Quincede Contam Sua História. Ele foi filmado em 2011. Tem 20 minutos. Então, vou ler a descrição aqui. Então, enquanto os velhos narram os primeiros contatos e sua relação com o Parque Indígena do Xingu, o Inti, liderança jovem, presidente da associação, apresenta a história recente do povo Quincede. Então, ele foi dirigido por Kamikia Inti. E ele é um dos primeiros vídeos que eu vou passar para vocês. Na sequência, eu vou passar a Festa do Rato. E aí eu quero que vocês se lembrem daquela frase que eu falei lá no começo da importância do milho, né? Que nesse vídeo vai contar um pouco. Então, ele foi filmado em 2010, tem 34 minutos. E enquanto o povo Quincede celebra a festa Mito, após 10 anos de interrupção, por conta da luta pela recuperação de seu território ancestral, os jovens cineastas da aldeia filmam e investigam a festa da qual poucos se recordam. Então, essa festa ficou sem ser feita durante um longo tempo, porque nesse período eles estavam lutando pelo seu território, reivindicando pela demarcação, né? Então, a festa ficou um pouco esquecida, e eles quiseram recuperar, lembrando através desse filme. E o último filme que eu vou passar é O Mito das Mulheres Guerreiras. Então, 2 velhos narram um mito, encenando em ficção pelos jovens Quincede, em que uma moça namora secretamente com o próprio irmão. Os acontecimentos que se sucedem a essa paixão proibida dão origem à revolta das mulheres guerreiras.
Então, ele é filmado também pelo o diretor é o Kamikiá, o Cocoyamarati, o Rinti, o Cambirinti e o Iaiku. Esse é o terceiro vídeo que eu vou passar. E só para falar para vocês que o Kamikiá Kinseji, ele é diretor de todos os vídeos. Atualmente, ele é fotógrafo e cineasta indígena, né? Ele foi formado pela ONG Vídeo nas Aldeias. E desde 2000, ele trabalha na área do audiovisual. Então, ele trabalha com o movimento indígena, filmando questões indígenas, movimentos políticos, culturais de diversos povos do Brasil, não só os Kinseji. Tanto no Brasil, por exemplo, Marcha das Mulheres, Acampamento Terra Livre, e também, não só no Brasil, ele é convidado também para retratar o que acontece, a luta indígena fora do Brasil, como ele esteve na COP21, que foi realizada em Paris, agora, quando os Kinseji foram receber o prêmio da ONU, em outros diversos trabalhos. Vem realizando oficinas de fotografia e de formação de novos cineastas em aldeias. Inclusive, lá nos Kinseji tem vários cineastas sendo formados e vários vídeos que eles produzem. Então, todo ano, por exemplo, tem uma festa no final do ano, eles fazem uma produção de vídeo, ou histórias que eles querem que os mais jovens conheçam e seja passada na própria comunidade, né? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho o Kamikiá. Mas vocês devem estar se perguntando, né? O que você trabalha com os Kinseji? Então, só para concluir, eu vou contar bem brevemente, né? Que não é o foco aqui hoje, mas só para vocês entenderem por que eu trabalho com os Kinseji, eu conheço eles. Então, durante o meu mestrado, eu procurei entender, né, como que o Bolsa Família, as transferências de renda monetária vindas do Bolsa Família, né, se elas estariam associadas à diferença no tempo que eles investiam nas atividades de subsistência. Então, roça, caça, pesca ou coleta, né? E eu não trabalhei só isso, esse era o objetivo principal, mas eu acabei observando as outras rendas monetárias também, como que isso interferia nas atividades de subsistência, e também como que eles utilizavam dinheiro. Então, que há diversos estudos que mostram que, dependendo da fonte de renda monetária que você obtém, você tende a utilizar o dinheiro de determinada forma. Então, na minha pesquisa, eu procurei estudar um pouco isso. E eu utilizei diversos métodos, eu vou só citar aqui, porque caso um dia alguém pense em fazer um trabalho, possa ver que é muito dinâmico e é muito amplo, e a pessoa pode escolher abordagens tanto qualitativas quanto quantitativas, como foi o meu caso, para tratar várias temáticas, né? Não só indígena, mas para vocês abrirem assim um pouco o olhar. Então, realizei calendário sazonal, eu fiz entrevistas estruturadas, que é aquela entrevista mais fechada, onde você vai com o protocolo pronto. Também observei o que eles faziam no dia a dia, para conseguir ver como eles dedicavam tempo às atividades de subsistência. E agora, durante meu doutorado, eu quero avaliar a percepção, né, que eles têm sobre as mudanças climáticas e quais seus efeitos também, né? E como que a gente poderia pensar junto, eu e eles, em possíveis estratégias de adaptação. Porque, como eu disse, né, as atividades de subsistência estão mudando, e mudanças climáticas não é algo que você consegue medir em 4 anos. Então, é um tempo longo de medição, no mínimo, acho que 20 anos, para mais. Então, como isso não é possível de eu observar, eu vou observar o que eles entendem, que percepção que eles estão tendo. Será que alguma coisa mudou? Será que continua igual? E eu estive lá em agosto desse ano, né, onde eu realizei entrevistas estruturadas na aldeia Kikati. E aqui é uma foto que eu registrei só para contextualizar, né, que foi quando eu estava lá, teve um vendaval e uma chuva muito forte, que não era muito comum antigamente, e derrubou a casa. Então, foi aí que eu comecei a pensar, nossa, alguma coisa está acontecendo de estranho, né, aqui. E meu interesse começou a aumentar, depois do mestrado, né, que quando eu comecei a pensar nisso, eu ainda estava no mestrado. E para entrar em contato com a Associação Indígena Kinseji, eles têm uma página no Facebook, então é AI Kinseji. Está ali, se alguém quiser conhecer o trabalho deles. Lá eles colocam fotos do cotidiano da aldeia, tem vídeos, mostram um pouco do trabalho que eles fazem no dia a dia. Também acho que é possível entrar em contato para conhecer um pouco mais. E tem também a página do Kamikiá Kinseji no YouTube, que tem vários vídeos, não só Kinseji, mas de vários povos indígenas no Brasil, do movimento indígena e da luta que ele vem registrando durante um trabalho de longos anos. Então, muito obrigada.
aqui está meu e-mail, caso alguém queira falar comigo. Eu vou agora colocar o filme, finalmente, para assistirmos. E depois eu vou abrir o espaço para debate. Se alguém tiver uma pergunta, curiosidade sobre o meu período em campo, eu vou estar aqui. Ou discutir qualquer assunto que gostariam, né? Obrigada, muito obrigada.